Glória a Deus nas alturas, louvado seja Deus. A paz de Cristo para todos vocês, a paz de Deus, aleluia, esteja com todos no dia de hoje, no nome precioso de Jesus. Não reparei não, irmãos, porque eu estou gravando, aproveitando a oportunidade, então vou aparecer aí com a mesma roupa, amém? Mas o que importa aqui é a palavra de Deus. Presta atenção no título do vídeo, porque a roupa é a mesma, mas o título é diferente, para você não fazer confusão, tá bom? Louvado seja Deus. Eu quero falar aqui com vocês, meus irmãos, principalmente para os novos que estão aqui, né? Pessoas novas inscritas, pessoas novas convertidas, pessoas que têm pouco conhecimento. Louvado seja Deus, porque ninguém nasceu sabendo tudo, né? Ninguém nasceu sabendo tudo. Cada dia que a gente vive, a gente aprende algo diferente, se a gente quiser, claro, né? Mas a vida está aberta para a gente aprender. Enquanto a gente está vivendo, a gente está aprendendo, né? Então, nós vamos falar aqui, irmãos, sobre a oração. Tem vídeos meu aí, tem vídeos no canal que falam sobre oração. Mas já são vídeos aí para mais de 8 meses, 1 ano, né? Então tem muitas pessoas novas também, aleluia, sobre a oração. Por quê? Muitas pessoas, meus irmãos, têm aquela ideia de que Deus só ouve a oração se a pessoa estiver de joelho. Outros têm aquela ideia de que para orar tem que estar dentro de uma igreja. Então, são tantas coisas que as pessoas aprenderam errado com respeito à oração, que acaba que fazendo uma certa confusão na mente das pessoas. Muitas pessoas adotaram, muitas igrejas ensinam, né? Você tem que vir, você tem que ser um cristão de oração, você precisa vir para a igreja. Não é assim que eles falam, a maioria, né? Não, você tem que vir para a igreja para orar. Você tem que vir no culto da igreja. Vamos falar sobre oração. Então, é errado, irmãos, pensar que Deus só vai nos ouvir se nós estiver num grupo ali orando. Se nós estiver dentro de uma igreja. Se nós estiver ali dentro de uma célula, né? Aquelas reuniões que eles fazem, chamam de célula, né? As pessoas acham que Deus ele só vai ouvir a oração se estiver ali em conjunto. Mas isso não é verdade, irmãos. Isso não é verdade. É bom estar junto com o povo de Deus para orar? É muito bom, é maravilhoso. Mas você consegue ficar o tempo todo em conjunto com as pessoas dentro da igreja? Você consegue? Não consegue, irmãos. E ainda tem muitas aquelas pessoas, não, eu tenho que ir para a oração, porque se eu não estiver na oração, né, eu tenho que ser uma mulher de oração, eu tenho que ser uma mulher de oração, um homem de oração, eu tenho que estar na igreja. Repito, estar na igreja, estar orando junto com o povo de Deus é maravilhoso. Mas nem sempre você vai conseguir. E por causa desse, não sempre você vai conseguir estar reunido com a igreja, reunido com um povo orando. Você acha que Deus não vai lhe ouvir se você estiver orando sozinho, sozinha? Você acha que Deus ele está limitado a isso? Você acha que Deus ele tem... Outra coisa, irmãos, outra coisa. Sobre a posição de orar. Gente, aqui é um ensinamento, tá? Se você quiser aprender, tudo bem. E se não quiser, passa o vídeo e vai fazer outra coisa. Posição de orar. A posição de orar, irmãos, não existe uma posição correta para orar. Obrigatoriamente, você tem que orar naquela posição para Deus te ouvir. Isso não existe. Não, você tem que dobrar o joelho para Deus te ouvir. Não, isso não é verdade. A posição de orar, você pode orar em qualquer posição. Qualquer posição você pode orar. Sentado, deitado, em pé,
de joelho. Não existe uma posição correta, certinha para Deus te ouvir. Isso é heresia. Não existe. Não, eu tenho que dobrar o joelho porque Deus só vai me ouvir se eu dobrar o joelho. Deus, ele não está limitado a nós. É nós que somos sujeitos a ele, não ele a nós. Vou te dar um exemplo. Quando Jonas orou no ventre da baleia, qual era a posição que ele estava? Ele estava em pé? Jonas, dentro do ventre do grande peixe. Jonas lá, o livro de Jonas. Leia lá. Ele estava como dentro da barriga do peixe? Ele estava sentado? Será que ele estava de joelho? Então, irmãos, posição para orar não existe diante de Deus para ele poder responder. Isso não é verdade. E essa história de que você tem que estar na igreja para você orar para Deus te ouvir é outra mentira. Você não precisa estar dentro da igreja para Deus te ouvir. Deus te ouve na tua casa, quando você orar com toda a tua alma, com todo o teu coração. Deus te ouve até quando você está ali lavando a louça na pia, que você está ali lavando a louça e está ali falando com Deus: Senhor, visita o meu filho, Senhor, tenha misericórdia, eu estou aqui, Jesus, em casa lavando essa louça, mas visita o meu filho lá no trabalho, Jesus, repreenda aquele demônio que está lutando contra a vida dele. Você está orando a Deus. Aleluia. Quando Elias foi para o Monte Horebe, Elias, ele orou de pé ou de joelho? Ele disse: Senhor, mostra para este povo que o Senhor é o grande Deus, é o Deus que pode todas as coisas. Mostra para esses profetas de Baal, Senhor, que tu és grande, poderoso, é o único Deus no céu e na terra. Ele estava em pé. Aleluia. Quando Jesus orou para a ressurreição de Lázaro, Jesus orou sobre a multidão. E outro detalhe sobre a oração, irmãos, presta atenção, outro detalhe sobre a oração. A oração, ela não é o que muitas pessoas pensam. Que oração, você tem que ficar ali orando, repetindo aquelas mesmas palavras, repetindo. Não, irmãos, a oração, a essência da oração é diferente disso. Essa coisa repetitiva que às vezes as pessoas fazem dentro das igrejas tem muito isso. Então faz aquela oração repetitiva, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo, é sempre aquela mesma coisa, é sempre aquela mesma oração, é sempre aquela mesma oração. Isso não é as orações que Deus ouve, porque a Bíblia diz que não é por muito nós falar que nós vamos ser ouvidos por Deus. Não são as palavras, muitas palavras de oração, que tocam o coração de Deus. Não é. O que toca o coração de Deus é a sinceridade das suas palavras. Pode ser 2, 3 palavras. 2, 3 palavras. Foi sincera? Pronto, Deus ouviu. Tá compreendendo? Então, as pessoas têm esse hábito de, não, eu tenho que orar meia hora, e aí fica naquela repetição, repetindo. Terminou a oração e repete, volta para o começo de novo e repete tudo de novo, tudo de novo. Gente, a oração é uma conversa com Deus, porque Deus é um ser presente. Ele não é um ser ausente, ele é presente, ele está te ouvindo. Então você pode orar. Espera aí, eu vou explicar, tá? Você pode orar deitado, você pode orar andando, você pode estar dirigindo, você pode orar, você pode estar falando com Deus de joelho, você pode estar falando com Deus de qualquer jeito. Não tem uma meta estabelecida para Deus te ouvir. O que Ele quer é a sinceridade da tua alma, do teu coração.
Louvado seja Deus. Glória a Deus nas alturas. A Bíblia diz assim, aleluia, em Atos, em Coríntios, fala assim, orai em todo tempo. Orar em todo tempo. Você consegue orar em todo tempo dentro da igreja? Então você tem que ficar 24 horas dentro da igreja. Mas a Bíblia fala orar em todo tempo, sem cessar. E olha o que diz aqui Lucas 18. Eu vou ler só o primeiro versículo. Lucas 18 diz assim: contou-lhes também a parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. O dever de orar sempre e nunca desfalecer. Está compreendendo? O que Jesus está dizendo aqui, irmãos? O que Jesus está dizendo aqui? Contou-lhes a parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. A oração no Espírito. Porque a oração no Espírito, a oração quando você faz, você não abriu a boca, mas a sua mente está orando. Você está deitada e você está orando o Salmo 23, né? Você está orando em espírito. Você está deitada ou sentada em algum lugar, qualquer lugar, num consultório, em algum lugar, você está orando o Salmo 91. A oração em espírito. Ou qualquer outra oração que você sente ali de Deus de fazer. Às vezes você senta dentro do ônibus, de uma condução, de um metrô, de um trem, e você ali fecha os seus olhos, Senhor. Orar sempre e nunca desfalecer. Não é essa oração de joelhos dobrados que Deus está falando. É o contato que a tua mente tem com Deus, é a ligação que você tem. É de manhã você está orando em espírito com Deus, está falando em espírito com Ele. É à tarde, é de manhã, é de noite, você tem uma conexão, você tem uma ligação. Então, irmãos, muitas pessoas acham que a irmã Carmelita, vou colocar eu, né? A irmã Carmelita deve ficar 3 horas no monte orando. Não, irmãos, não. Eu tenho uma vida de oração. Eu tenho uma vida de oração. O meu espírito, a minha alma vive orando em qualquer lugar. Em qualquer lugar. Então, aqui quando Jesus fala sobre o dever de orar nunca desfalecer, é isso. É você estar ligado com Deus. E olha, irmãos, a oração feita no Espírito, sem que você abra a boca, ela é de uma valia tão grande, de um poder tão grande, que muitos desconhecem. Muitas pessoas desconhecem o valor que tem a oração em espírito. Não é o que diz lá? Aleluia, a palavra do Senhor. Aleluia. Andai em espírito e não cumprireis as concupiscências do mundo. Andar em espírito. O que é andar em espírito? É você andar orando. Senhor, eu estou aqui trabalhando, Senhor, eu estou aqui, meu Pai, trabalhando. Meu Deus, guarda meu neto, Senhor, livra o meu neto, Jesus. Guarda a minha neta, Senhor, guarda o meu sobrinho, Senhor. Sabe, você está orando, ali você não está falando, mas você está na sua mente, você está orando. Então, é nunca desfalecer. Você não precisa ir propriamente para dentro de uma igreja para você falar com Deus, para Deus te ouvir. Isso é errado, irmãos. Isso é muito errado, porque Deus ele te ouve qualquer hora que você orar. E a oração, lembrando que a oração são palavras que saem com sinceridade de dentro de nós. Sabe, aquelas palavras sinceras. Palavras sinceras. Irmãos, eu oro bastante, eu oro assim no meio da rua, eu oro no meio da rua. Uma vez aconteceu, eu vou contar aqui só para você aprender. Uma vez eu fui no dentista. Fui no dentista e chegando lá, esse cara me enrolando. Já estava me enrolando já há muito tempo, né?
E só a misericórdia de Deus. Então eu cheguei lá, eles ficaram me enrolando. Ah, porque o doutor não veio. E daqui a pouco, ele chega daqui 20 minutos. E ele foi enrolando, enrolando, enrolando. E passou 1 hora, e passou 2 horas. Eu falei, ei, peraí, o dentista não vai aparecer? E eu tô aqui plantado, esperando. Irmãos, aquilo foi me causando uma raiva. Porque eles não podem fazer isso com os clientes, com as pessoas, né? E ali, não, dona, daqui a pouco ele vem, daqui a pouco ele chega, porque uma falou que ele estava com problema no carro, a outra falou que ele estava com problema com a esposa, e assim por diante, né? E vai tentando enganar a gente, né? E ali, irmãos, daí eu peguei e falei assim, o quê? Eu cheguei para a moça e falei assim, olha, eu já estava por aqui, irmãos. Estava por aqui, porque eu sabia que eles estavam me enrolando, mas eu queria ver até onde que eles iam com aquela, né? Aquela falta de compreensão, de respeito e tudo mais. Aí resumindo, eu saí dali. Ela falou, ele não vem não, dona, porque não sei o que, ele tá com problema com a esposa, que não sei o que, ele não vai vir não. Eu falei, só agora você me fala? Depois de tanto tempo que eu perdi aqui, irmãos, eu saí dali com uma raiva, mas com um ódio, com uma raiva. Porque o que custava eles dizer assim, provavelmente o dentista não vai vir, vamos marcar a senhora para outro dia e assim, né? Mas não, deixaria eu esperando. Eu saí dali, mas eu estava pisando em brasa. Não era a brasa do Espírito. Não era a brasa do Espírito Santo, não, irmãos. Era a brasa de raiva mesmo. Eu estava com muita raiva. Foi me dando aquela ira, foi me dando aquela raiva. Andei um pouco saindo dali, eu parei assim, eu falei, Senhor, no meio da rua, irmãos, e falei em voz alta, não falei baixinho não, falei, Senhor, o Senhor viu o que eles fizeram comigo, Deus? Tu viu o que eles fizeram, Senhor? E as lágrimas descendo, irmãos, só que essas lágrimas não era a presença de Deus não, era a raiva mesmo. Eu estava expressando para Deus a minha raiva deles me tratarem daquela maneira. Isso porque eu já tinha pago, né? Paguei à vista, né? Então eles falam assim, bom, essa daí já pagou mesmo, é fácil para nós enrolar, para nós enganar, né? E fica uma dica aí para você, nunca pague exames, consultas que você faz particular, dentista, seja lá o que for, nunca pague tudo, irmãos. Porque se você pagar tudo, eles vão te enrolar. Pode crer que eles vão te enrolar. Eu já tinha pago tudo, achei melhor pagar tudo de uma vez e foram me enrolando, me enrolando. Olha, levei até para aquele negócio lá que resolve essas pequenas causas, né? Para poder eles resolver essa situação, porque foram me enrolando. Mas enfim, o que eu quero dizer é o seguinte, que eu parei no meio da rua, falei para Deus, Deus, eu tô com muita raiva, eu tô com muito ódio desse povo. Olha o que eles fizeram, Senhor. Olha o que eles fizeram comigo. Eu não estou devendo para eles. Eu paguei, Senhor. Eu paguei para eles. Eles não têm o direito de fazer isso comigo, Deus. Irmãos, ali no meio da rua, ali tinha um muro assim. Eu me escorei naquele muro ali. E o povo passando para um lugar movimentado, num centro movimentado. O povo passava para lá e para cá, para lá e para cá. E aquele movimento. E eu ali, irmão, eu chorava. Aleluia. E eu falei para o Senhor. Eu falei, Senhor, eu tô com muito ódio, tô com muita raiva desse povo. Mas eu não posso levar esse ódio para minha casa, Senhor. Eu não posso chegar na minha casa com esse ódio, com essa raiva que eu tô. Então ali eu abri meu coração, irmãos, porque eu já estava assim, sabe? Eu abri meu coração para Deus e contei para Deus o que estava acontecendo. Eu falei, Senhor, Senhor, tira esta raiva do meu coração, tira esse ódio do meu coração. Eu não quero chegar na minha casa com esse ódio, Deus. E ali eu chorei, irmãos, chorei ali encostada naquele muro, chorei, e entreguei aquele povo na mão de Deus. E nunca mais eu voltei lá. Aí eu tive que entrar com uma ação de pequenas causas, porque eles levaram meu dinheiro embora e o tratamento dentário ficou pela metade, né? Ou seja, menos da metade, porque mal tinha iniciado, né? Então, entreguei para Deus. Eu falei, Senhor, eu não quero. Então, a oração, irmãos, ela tem que ser sincera.
Você não pode esconder o teu propósito dentro de você. Não fica nessa de, o pastor falou que tem que orar por isso, por isso, por isso, por aquilo. Aí eu fico 1 hora, 2 horas lá na oração e não sei o quê, não sei o quê. E no círculo de oração a gente ora não sei o quê. Irmãos, isso não rende muita coisa na vida de ninguém não, irmãos. Porque assim, a oração é uma conversa com Deus. Ali, naquele lugar, naquele local, ali onde eu me encostei naquele muro. Jesus, irmãos, o Espírito Santo, Deus, ele está em todo lugar. Então, ele estava ali me assistindo. Porque eu sou uma serva dele. Você é um servo dele. Você é uma serva de Deus. Então, Deus estava ali. E Deus, olhando para mim, tá bom, minha serva, eu sei, eu vi o que eles fizeram com você. Muita injustiça, não é mesmo? Eu vi o que eles fizeram com você. Eu vi tudo, minha serva. Quanto tempo você ficou lá? Quantas desculpas eles deram para você? Eu vi tudo. Sabe, irmãos, eu sentia como que Deus estivesse ali falando comigo. Então, eu sentindo aquilo dentro da minha alma, que Deus estava me respondendo. Minha serva, eu vi tudo, minha serva. Não se preocupa. Não se preocupa que eu vou dar um jeito na situação. Fica tranquila. Pare de chorar. Sabe, eu sentia ali Deus, eu sentia Deus respondendo a minha oração. Porque eu botei tudo para fora. Botei tudo para fora. Deus, eu tô com ódio desse povo. Tô com muita raiva desse povo. Olha o que eles fizeram comigo. Eu com tanta coisa para fazer, meu Deus. Perdi quase 2 horas ali, Senhor. Isso não é justo. Então, o que é, irmão? Você coloca para Deus aquilo que você está sentindo. Isto é oração. Não é essas orações, irmãos, na igreja repetida, e blá, 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 e não passa daquilo. Quando é amanhã, repete de novo. Quando é domingo, repete de novo. E daqui a... Não é isso. Não é essa oração que Deus ouve. E às vezes a pessoa faz essas orações assim, sabe, essas orações repetitivas, essas orações copiadas, que virou uma cópia, vai copiando e fazendo, e copiando e fazendo, e o coração tá lá dentro, tá doendo, o coração tá ferido, o coração tá machucado, e a pessoa nunca expressa aquilo que tá sentindo. Tu tá entendendo o que é oração? Entendeu o que é oração? Isso sem contar que tem aquelas orações que as pessoas são forçadas a fazer. Já viu isso? Oração que a pessoa é forçada a fazer? Vamos supor, lá na igreja tem uma situação lá, aí a pessoa tá lá. A pessoa tá na igreja, ela tá com tanto problema, tão angustiada, tão arrasada, tão acabada, que ela tá ali em busca de uma palavra, ela tá ali em busca de alguma coisa para aliviar. Daí a pessoa que está lá na frente, a mulher do pastor, ou o pastor, ou alguém esteja lá. Aí fala assim, gente, vamos levantar a igreja, vamos orar pelo Bernardo, porque o Bernardo está desempregado, o Bernardo está isso, o Bernardo está aquilo, então vamos orar pelo Bernardo. Aí você levanta, a pessoa levanta, né? A pessoa levanta, tá acabada, tá só o bagaço. Ali aguardando uma palavra. Aí você levanta e você ora pelo Bernardo. Senhor, visita o Bernardo. Senhor, oh meu Deus, visita o Bernardo. Abre a porta do emprego para o Bernardo, Senhor. Mas só que o teu coração está em pedaço. O coração da pessoa está em pedaço. Você acha, pensa comigo, pensa aí, pensa. Você acha que Deus escutou a tua oração em favor do Bernardo? Não. Ele não escutou a tua oração em favor do Bernardo. Por quê? Porque quem está precisando desabafar, quem está precisando da palavra, quem está precisando de oração, quem está precisando de um clamor, quem está precisando é você. E você tem que entender isso, que é você que está precisando. Compreendeu, irmãos? Compreendeu? Você não pode orar por uma pessoa sendo que você primeiro tem que estar bem com você mesmo para poder você orar pelos outros. Você tem que estar bem. Porque uma pessoa, quando ela não está bem,
ela nem sabe falar direito diante de Deus, irmãos. Uma pessoa angustiada, atribulada, ela não tem nem palavras convincentes para orar por outra pessoa. Concorda? Concorda? Então você tinha que chegar ali na igreja e falar: Senhor, eu estou aqui, meu Deus, tem misericórdia de mim, olha como está meu coração, Senhor, meu coração tá partido ao meio, eu estou angustiada, Deus, tira isso de mim. Irmãos, Deus, Ele quer sinceridade. Deus, Ele quer sinceridade. O povo dentro das igrejas não usa isso, é muita coisa, muito assim, sabe, é muito genérico, é muito superficial. É tudo muito superficial. A pessoa entra na igreja com aquela dor no coração e ela sai dali com a dor no coração. Porque ela não entende que o templo é ela. Que o Espírito Santo quer trabalhar. É na vida dela. Se ela está daquele jeito, ela tem que pedir para Deus: Deus, restaura o meu templo, olha como eu estou. Compreende? Então, irmãos, a oração, aleluia, louvado seja Deus, não é você ficar orando todo dia a mesma coisa e achar que Deus vai ouvir. Não. Por quê? A oração, ela tem que ter objetividade. Você tem que ser objetivo na oração. Nós vamos iniciar na madrugada de hoje um propósito de 7 dias de oração. Certo? 7 dias de oração. Nós vamos trocar a oração. Eu vou orar por vocês, pelas causas de vocês. Material, sentimental, financeira, família, conjugal, aposentadoria, INSS e tudo mais. Então, eu vou estar apresentando um conjunto de coisas para Deus, como cabeça e como líder que eu estou aqui, para o Senhor. Está compreendendo? Eu não vou ficar ali repetindo as mesmas palavras. Não, eu vou orar de maneira geral, da forma que o Espírito Santo me conceder. Porque o meu coração, ele precisa estar livre para estar orando, para estar intercedendo pelo povo. Louvado seja o nome do Senhor. Está compreendendo, irmãos? E ninguém pode fazer isso. Ninguém pode executar essa parte, fazer essa parte para Deus, se a pessoa em si, ela não está bem. Está compreendendo? Se ela não está bem, se ela está... porque se eu tiver angustiada, atribulada, doente, problemática, não, quem vai estar precisando de oração aí sou eu. Está compreendendo? Quantas vezes aqui, irmãos, eu peço oração para você. Gente, ora aí por mim, porque eu estou assim, assim, assim. Eu sou muito transparente, irmãos. Eu tenho todo o defeito do mundo, porque não existe ninguém perfeito. Mas eu sou muito transparente. Gente, eu estou assim, 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 eu preciso de oração. Eu preciso de oração. Não adianta eu camuflar uma coisa que não é. Está compreendendo? É isso que Deus quer do seu povo. Outra coisa, não adianta você falar: irmã Carmelita, eu oro todo dia pela senhora. Se você não ora, você está mentindo para quem? Para mim? Não. Você está mentindo para o Espírito Santo, querida. Você está mentindo para Deus. Não faça isso. Se você não ora por mim, se você não lembra de orar por mim, tá tudo bem. Não tem problema nenhum. Você não lembrou. Não é uma obrigação. A oração é um dever. O que Jesus disse, o dever de orar sempre, sem desfalecer. Mas quando ele fala sem desfalecer, não é você ficar fazendo a oração toda hora, todo dia, toda hora, aquela mesma oração. Não é isso. Está compreendendo, irmãos? Eu espero que eu esteja conseguindo fazer você entender. Porque eu vejo pessoas até velhas de evangelho, irmãos. Eu vejo cometer esse erro, sabe, dentro da igreja. Não passa. Se você for na quarta, ela está orando aquela oração. Se você for na quinta, do mesmo jeito. Se você voltar no sábado de manhã lá, na oração com as irmãs, a pessoa está orando do mesmo jeito. Gente, isso não faz obra, isso não muda, isso sabe assim? A Deus quer que você... O que Deus te apresenta hoje para você orar? O que Deus te apresentou hoje? Minha serva, eu quero que você ore para isso hoje. Tem que sair desse ritual. Tem que sair disso. Tem que haver um movimento na oração.
Para que Deus, o Espírito Santo, ele é movimento, ele movimenta, mas você precisa ter sabedoria em orar. Aleluia, louvado seja Deus. Tá entendendo? Deus abençoe, viu? Em nome de Jesus, vamos ficar por aqui, porque glória a Deus nas alturas. Eu amo falar das coisas de Deus, para mim é um prazer. Aleluia, não sinto sede, não sinto fome, não sinto nada quando eu estou pregando a palavra de Deus. Por mim eu vou até a meia-noite. Mas, enfim, né? Louvado seja Deus. É isso. Aleluia. Seja objetivo com Deus. Aleluia. E quando você for objetivo com Deus, fale só para Deus. Porque tem pessoas que antes dele falar com Deus, tem isso também, né? Que antes dele falar com Deus, antes dela falar com Deus, ela já falou para o mundo inteiro. Ela já falou para a sogra, já falou para o sogro, já falou para o primo, para a prima, para a vizinha, para o vizinho do seu problema. Já falou para o mundo inteiro o seu problema. E por último vai falar para Deus. Tá errado. Tem que ser o inverso. Tem que ser o contrário. Porque na verdade, Deus ele não se agrada que nós ficamos contando o nosso problema, a nossa particularidade, coisas particulares da nossa vida, para qualquer pessoa, desabafando com qualquer pessoa. Porque a Bíblia fala para nós comunicar as nossas necessidades, o que seja ela qual for, aos santos, ao povo de Deus, e não ao ímpio. Deus não quer que o seu povo fique contando seus problemas para o ímpio, para o povo do mundo. Não podemos fazer isso. Isso é contra a palavra de Deus. Se você tiver que contar, você vai contar para uma mulher de oração, você vai contar para um homem de oração, para um servo de oração. Amém? Louvado seja o nome do Senhor, que Deus te ajude. No nome de Jesus vamos encerrar. Querido Deus e amado Pai, aqui nós oramos, Senhor, agradecendo por essa palavra tão linda, tão maravilhosa e esclarecedora, Pai. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Senhor, visita essa irmã. Oh Deus, abençoa a vida espiritual dela, Senhor. Eu poderia desejar muitas coisas para a vida dela, para a vida deste irmão. Aleluia, mas eu desejo para a vida dela, para a vida dele. Aleluia, para a vida de todos que me escutam, Senhor, a tua presença. Aleluia, louvado seja Deus, porque a tua presença, meu Pai, faz a diferença na vida de todos, Pai. Em nome de Jesus, visita esta alma, visita este coração, Senhor, pois só o Senhor sabe como está este coração hoje. Eu não sei, mas o Senhor sabe como está o coração desse irmão. O Senhor sabe como está o coração dessa irmã. Ainda que ela queira encobrir, ainda que ele queira encobrir, ainda que ele queira que ninguém saiba o que ele está sentindo, mas tu sabe, Deus. E eu entrego na tua mão, Senhor, esta pessoa, que ele possa entender que a oração, Senhor, é abrir o coração e falar o que está acontecendo dentro dele, dentro dela, para o Senhor. Seja deitado, seja dormindo, seja, aleluia, em pé, seja de joelho, seja de que forma for, que essa pessoa possa se expressar. Essa pessoa possa se expressar de uma maneira convicta, sincera e verdadeira na tua presença. Louvado seja Deus, para que eles cresçam no ensinamento da tua palavra, para que eles cresçam espiritualmente, Pai. É por isso que eu estou aqui, aleluia, como um canal, aleluia, para ensinar, e é com alegria, Senhor, que eu faço isso, é com muita alegria, com muito prazer de te servir, que eu faço isso para a honra e glória do teu nome, para que todos, Pai, saibam se comportar diante da tua presença para serem abençoados. Assim eu oro por eles, e assim eu peço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, no nome do Senhor Jesus. Que a graça e a paz de Deus esteja com todos vocês. Amém?